um terceiro comentário, né? Mais dois comentários sobre o ministério do Lula. Primeiro que uma coisa interessante é que a farsa ela começa a se revelar, né? A Folha de São Paulo já deve ter tirado aí uma meia dúzia de matérias falando do caráter não diversificado do ministério do Lula. Não tem negro suficiente, não tem mulher suficiente, não sei o quê. Tudo homem branco. Matéria que eu vi essa semana foi que o ministério do Lula é composto de homens brancos, né? Então, quer dizer, essa política é a política da Folha de São Paulo. E o que é a Folha de São Paulo? Um jornal dos banqueiros. O dono do jornal é um banqueiro, né? E esse jornal tem se transformado no porta-voz dos banqueiros. É o jornal mais crítico de todos da política econômica, que ainda nem foi colocada em prática, mas já tem algum esboço do governo Lula. É o jornal dos banqueiros. O que é um banqueiro? Banqueiro é aquele cidadão que, para receber os juros dos juros dos juros dos juros do dinheiro que ele emprestou para o Estado Nacional Brasileiro e que já foi pago para ele inúmeras vezes, ele é capaz de matar milhões de pessoas de fome. Banqueiro é essa pessoa. É um genocida de luvas brancas, de terno e gravata. Um genocida de escritório. Né? Eles, por exemplo, saudaram aí, né? Eu vi uma matéria hoje que fala o seguinte, que o mercado financeiro, ele soltou fogos, porque o pacote do Lula, o pacote que seria para atender, né, demandas sociais, foi, na expressão deles, desidratado, quer dizer, foi reduzido a quase nada. Então, os banqueiros soltaram fogos. Por quê? Só vai dar dinheiro para pobre? Ah, mas o pessoal está morrendo de fome. E aí? Vai trabalhar, pô. Ensina a pescar. Vai lá no sertão do Nordeste e ensina o cara a pescar. Mas não tem nem rio lá, não tem nada, é seco. Não tem importância. Não é problema meu. Meu problema é: venha a nós o vosso reino, eu quero o meu dinheiro. Esse é o banqueiro. Banqueiro é isso daí. É um genocida de terno e gravata sentado numa cadeira de escritório. Um genocida. Porque o que eles fizeram, né, no governo FHC, de reduzir coisa de 60 milhões de pessoas à mais completa miséria, é genocídio. Bom, aí o genocida vem e fala: o governo Lula só tem homens brancos. Por que uma pessoa tão reacionária como essa está preocupada com a cor dos homens ou do sexo das pessoas que estão no governo Lula? Ele não está preocupado. Ele está preocupado com os negros? Não. Ele está preocupado com as mulheres? Não. Ele está preocupado em atacar o governo Lula e difundir uma ideologia absolutamente reacionária. Ah, mas eles estão falando de homens brancos, isso aí é reacionário? É reacionário, porque esse antirracismo e feminismo que ataca o homem branco é um pega-trouxa. Homem branco pode ser o dono do bar da esquina. Não é esse o inimigo de ninguém. O dono do bar da esquina, na melhor das hipóteses, ele vai ser inimigo da higiene pública, porque o boteco é muito sujo. No mais, ele é amigo de todo mundo na vizinhança. Ele serve pinga, serve café, serve lá uma coxinha dura e tal, e o pessoal vai lá conversar no boteco dele. Por que ele seria o inimigo? Isso é um absurdo. O inimigo é o dono da Folha de São Paulo. Esse é o inimigo. A Folha de São Paulo, esse é o inimigo do povo. Ou seja, a burguesia, os detentores do dinheiro, os exploradores em alta escala. Aqueles que controlam o poder político no país. Esse é o inimigo, a classe
capitalista, exploradora, genocida, criminosa. Não o dono do bar da esquina, não seu tio aposentado que fala abobrinha na reunião de família, isso não é o inimigo. Esse cidadão é um pobre coitado. Motorista de táxi, ele pode ser muito reacionário, mas ele não é o inimigo. A ideia de que o inimigo é o homem branco é uma ideia para tirar totalmente de foco a luta de classes. Ou seja, a luta da classe trabalhadora contra a classe capitalista. O Brasil não vai mudar se você der, jogar uma pedra na janela do dono do boteco. Não vai mudar. Não vai mudar nada. Não é que não vai mudar totalmente. Não vai mudar nada. O Brasil só vai mudar, a opressão do povo só vai mudar, e quando eu digo opressão do povo, eu incluo aí a opressão do negro, da mulher, de todo mundo. Só vai mudar a hora que os capitalistas forem apeados do poder político no país. A hora que os bancos estiverem sob o controle da sociedade, a hora que as grandes empresas estiverem sob o controle da sociedade, a situação vai mudar. Porque os opressores terão sido derrubados e liquidados socialmente. Esse é o problema. Nós temos que dizer isso aí muito claramente. Já ficou mais do que óbvio que todo esse negócio identitário, woke, etc. e tal, é um pega-trouxa. Quem sair por aí falando que a luta é contra o homem branco, patriarcal, sei lá mais o quê, é um idiota. O pessoal não vai gostar de ouvir isso daí, mas é a pura realidade. Ninguém tem que lutar contra o homem branco. Isso é uma abstração. Tem que lutar contra a classe capitalista. Tem que lutar contra o poder capitalista. Tem que lutar, acima de tudo, contra o poder capitalista mais importante de todos, que é o poder do capital financeiro internacional, apoiado no monstruoso Estado norte-americano, nas Forças Armadas norte-americanas, no FBI, nos serviços de inteligência, na CIA. Esse é o inimigo.